Atos 2. Atos 2, do 36 ao 42. 2. 36, 42. Leninha, pode ler 36 ao 38 apenas, por enquanto. Posso? Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Muito bem. Eu não sei se todo mundo sabe do contexto aqui em Atos capítulo 2. Jesus já morreu, Jesus voltou para o Pai, Jesus pediu que os apóstolos aguardassem em Jerusalém. Estavam lá e o Espírito Santo veio, chegou uma grande multidão, Pedro levantou para fazer uma pregação. Nessa pregação ele falou sobre Jesus, que Jesus é o Cristo, que os homens crucificaram e Deus ressuscitou. E aqui no versículo 36, Pedro disse: Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, se ele fala, vocês crucificaram Jesus, o Filho de Deus, aí o povo ficou aflito e o povo fez uma pergunta, que está no 37. Qual foi a pergunta? Irmãos, o que faremos? O que faremos? Então, está aqui a pergunta, o que faremos? E a resposta está no 38, que Pedro respondeu o quê? Arrependam-se. Isso, eles deveriam se arrepender. Opa! Se arrepender. Ser batizado. Aham. E ser batizados. Batizado para receber o dom do Espírito Santo. Muito bem. Eles deveriam se arrepender de seus pecados, ser batizados para receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Aqui tem uma folhinha também para você acompanhar, entendeu? Diogo, eu vou fechar seu microfone, que o rádio está falando aqui, tá? Quando você quer falar, é só ligar. Mas está aqui. O que faremos? Arrependam-se de seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. E continuando a leitura, diz que naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. E ali surgiu a primeira igreja, lá na cidade de Jerusalém. Vamos para a próxima passagem, Romanos capítulo 6, que hoje nós estamos falando sobre o batismo, o que é o batismo, o que representa o batismo, já que Pedro disse que as pessoas deveriam se arrepender e serem batizados. Essa passagem também vimos na última aula, Romanos 6, do 1 ao 8. Esther, pode ler? Posso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, ou porventura vamos, pois, sepultado com ele pelo batismo
na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Ele, na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso O sinal está falhando. Eu vou continuar aqui a partir do versículo 6. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se sabemos que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, aqui no versículo 3, diz que quando somos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Depois, no versículo 4, diz, somos sepultados com ele. E depois, também, no versículo 4, diz que somos ressuscitados com ele. Então, eu fiz um gráfico aqui, ver se dá para entender. Nós vimos semana passada também. Aqui, eu tentei fazer maior e não ficou maior, mas tá bom. Dá para ver Jesus na cruz, Jesus sendo sepultado, Jesus ressuscitando. E o batismo também é assim, né? Nós nos arrependemos, somos sepultados nas águas para sairmos uma pessoa nova, né? Jesus morreu, nós morremos. Jesus foi sepultado, nós somos sepultados. Jesus ressuscitou, nós somos ressuscitados com Cristo. E não dá. Né? Então, nós paramos na última pergunta da primeira folha semana passada, perguntando se é possível receber a salvação sem ser batizado em Cristo Jesus. Porque Pedro disse, arrependam-se e sejam batizados para receber o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Aqui em Romanos 6 diz que é através do batismo que somos unidos com Jesus na sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Mas, quando nós perguntamos sobre o batismo, algumas pessoas falam sobre o ladrão na cruz. Até a Basti não está aqui hoje. Na outra aula ela tinha essa pergunta, não foi? Sobre o ladrão na cruz? Foi. Lembra? Então, em primeiro lugar, nós já tivemos a aula sobre a velha aliança e a nova aliança. E a nova aliança começa quando? Lembra? A nova aliança... Quando Jesus... Fala. Com a morte de Jesus, né? Com a morte de Jesus. Jesus morreu, a velha aliança ficou encerrada. E Jesus, o mediador da nova aliança, deu início como fala? A nova aliança. A nova aliança, mas tem uma outra palavra também. E o mediador, não é acordo, não, é lá em Hebreus. Quando uma pessoa deixa seus bens para outra pessoa. Testador. Testamento. Testador. Testamento. Testamento. Uhum. O Novo Testamento começa com a morte do testador. Obrigado. Então, é na cruz de Cristo que a velha aliança acaba e que a nova aliança nasce, o Novo Testamento. Então, quando está na cruz, Jesus disse para ele,
estarás comigo no paraíso. Estavam na velha aliança ou na nova aliança? Não estava na velha ainda, né? Estava na velha. Se Jesus ainda estava com vida, então foi na velha. E na velha aliança ninguém precisava ser batizado, né? Nem Moisés, nem Abraão, nem nenhum dos profetas. Aí a outra coisa é que foi Jesus que falou com ele. Mas creio que o importante para a gente, às vezes as pessoas perguntam sobre uma pessoa que não conhecer o Evangelho, se essa pessoa pode ter a salvação. Ou se uma pessoa está no leito de um hospital e vai lá e fala para essa pessoa sobre Jesus. E essa pessoa não foi batizada, mas creu em Jesus. Ela ganhou a salvação? Sim ou não? Algumas pessoas falam que sim, outras pessoas que não. Mas eu vejo que todos esses casos ficam na mão do Senhor. Quem vai decidir é Ele. O que realmente importa é o que eu vou fazer, o que você vai fazer, né? Então, eu creio que para nós são pelo menos 3 coisas que nós temos que fazer. Meu primeiro dever é saber o que a Bíblia diz, né? Que minha salvação não depende de mim nem de você. Quem vai me julgar é Deus. Então, eu preciso saber o que Deus diz, o que a Bíblia diz. Depois que eu sei o que está escrito, cabe a mim fazer o que a Bíblia diz, né? E depois que eu fiz o que está escrito, eu devo passar para as outras pessoas o que eu aprendi. Se o outro segue ou não, aí é com a outra pessoa. Mas eu fiz o meu dever, né? Então, meu dever é, em primeiro lugar, procurar saber o que Deus deseja. Depois, eu preciso fazer o que Deus deseja. E depois, passar para os outros a vontade do Senhor. Faz sentido? Vamos prosseguir, então, e outras dúvidas vocês podem fazer aos poucos. Vamos para a segunda folha, que ainda tem mais 2 perguntas aqui sobre Romanos 6. A primeira aqui é se o batismo bíblico é por aspersão ou por imersão. Sabe o que significam essas palavras? Aspersão e imersão? Aspergir, jogar aguinha na cabeça, assim. Uhum. Imersão, mergulhar na água. Imersão é mergulhar. Então, se a Bíblia diz que o batismo é um sepultamento, o batismo é mergulhar. Eu já fui a vários enterros. Toda vez que pega um caixão, não fica lá jogando terra em cima do caixão. O caixão vai por baixo da terra, né? Fica coberto. E o sepultamento ficar o batismo é por imersão. Também, no batismo, quem morre junto com Cristo? Os pecados. Os pecados ou até nosso velho homem. Deixa eu tentar passar aqui de novo, não sei se vai dar para entender. Deixa aí. Vai nessa primeira folha. Vai começar. Aqui nesses bonequinhos aqui, eu tentei colocar do lado de cá um coração, do lado de lá um coração, e dentro de cada coração, não sei se dá para entender, tem uma cadeira, mas essa cadeira representa um trono. E a pessoa que ainda não entregou sua vida a Cristo, quem está reinando nesse coração é meu eu. Mas e esse eu que precisamos matar. Esse eu preciso morrer para que Cristo possa reinar em nossos corações. Até Paulo diz em Gálatas, eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o batismo representa a morte do velho homem para ser uma nova pessoa, um novo rumo da vida.
Certo? Vamos agora para Marcos capítulo 16. Marcos 16. Fátima, você pode ler esta passagem? Marcos 16, do 15 e 16. Foi isso que falou? Falou comigo, foi? Por favor, Fátima. Marcos 16, 15 e 16. 15 e 16, né? Uhum. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê não será, quem não crê será condenado. Pode ler tudo de novo. Posso. E disse-lhe, vão pelo mundo todos e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Obrigado. Então, eu fiz aqui uma matemática, ver se está certo. O que Jesus disse? Quem crê e for batizado será salvo. Salvo. Certo? Então, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos tirar o crer. Não creu, foi batizado, está salvo. Certo ou errado? Não creu, foi batizado, está salvo. Não está salvo. Quem não creu, batizou, mas não fez as honras do que recebeu, não pode estar salvo, né? Então, Tem que ser batizado, não foi? permanecer, perseverar. Eu acho que tem que ser assim. Sim. É mesmo que a pessoa que com fé, mas não faz as obras, né? Exatamente. Obra morta, né? Eu diria assim, Antônio, antes de ser batizado, essa pessoa é uma pecadora seca. Depois de passar pelas águas, uma pecadora molhada. Né? Não mudou nada. Não molhou. Né? Se foi batizado, mas não creu, só se molhou. Então, vamos fazer assim. Creu, não foi batizado, está salvo. Aí algumas pessoas falam que sim, mas a Bíblia diz que não, né? Que nós vimos na semana passada, em Tiago capítulo 2, diz que até os demônios creem e estremecem. O demônio sabe quem é Jesus. Ele crê que Deus existe. Algumas pessoas tentam dizer que Deus não existe. Mas o diabo sabe que Deus existe. Mas não é por isso que o diabo é um seguidor de Cristo. Né? Então, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Nós temos uma pergunta aqui, então, que ficou fácil. O que é, portanto, de acordo com a Bíblia, uma criança pode ser batizada? Sim ou não? Não, eu acho que Por que não, Antônio? é porque o batismo, a pessoa para ser batizada, a pessoa tem que entender o que é o batismo, né? E uma criança não entende o que é o batismo. Exatamente. Né? Se quem crer e for batizado será salvo, a criança não sabe o que está fazendo, não tem entendimento, não pode dizer, eu quero seguir a Cristo, então ela não pode ser batizada. Pois é. Meu é esse. Muito bem. Vamos para a próxima, então. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Leninha, pode ler aqui, 1 Pedro, capítulo 3. Eu fui abrir a janela, ligar o ventilador, que eu estou com calor aqui. Abafado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Isso,
purificado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado. Então, quem escreveu essa carta que a Leninha leu agora? Pedro. Apóstolo Pedro, né? E Pedro aprendeu com quem? Pedro andou com quem? Jesus. Jesus. Então, a gente imagina que Pedro sabe o que está falando. Pedro está falando a verdade. Então, aqui no versículo 21, parece que Pedro se engana. Não parece? Porque ele disse que isso que é representado pelo batismo, que agora salva vocês. Mas nós acabamos de falar aqui que o batismo sozinho não pode salvar. Como é que Pedro pode dizer que assim o batismo vos salva? Porque logo depois ele se explica, né? Ele diz que o batismo é e não é. Primeiro ele fala que o batismo não é, né? Ele diz, não a remoção da sujeira do corpo, né? A gente fica suado, toma um banho para tirar a sujeira do corpo. O batismo não é tomar um banho, mas ele diz o que é. O batismo é o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, né? O batismo é minha declaração a Deus, em primeiro lugar, e também às pessoas, né? De que de hoje em diante vou seguir a Cristo. Não foi isso que você fez, Antônio? Não foi isso que você fez, Leninha? Quando foi batizado, você naquele dia disse, eu quero seguir a Cristo. Exatamente. Minha Pois vida é. está mudando. E naquele dia nós fomos tudo de novo, né? Exatamente, nasceu de novo para ter um outro rumo de vida. Pois é. Então, é isso que é o batismo. Por isso que Pedro pode dizer que o batismo salva. Quando o batismo é a minha declaração de uma vida nova com Cristo. Estou morrendo para uma vida, nascendo para uma outra vida. Então, o batismo representa esse novo nascimento, que nós também estudamos em João capítulo 3, quando Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo. Pois é. Vamos então para Atos capítulo 8. Atos 8. Aqui temos uma leitura maior. Eu estou... Atos 8. Agora nós temos 3 histórias para ler em Atos para fechar esse estudo. São 3 histórias bonitas. Até, Leninho, você disse que está lendo Atos. Uma coisa que eu gosto nesse livro é que tem muitas histórias sobre pessoas que conheceram Jesus e tomaram essa decisão de seguir a Cristo. Estela, vamos ver se seu sinal vai dar certo. A outra vez, errou. Deu ruim, né? Pode ler Tá. 36 ao 38. Não. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha de Etiópia, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende porventura o que está lendo? Ele respondeu, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogo a Filipe que subisse e com ele se sentasse.
Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosqueia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essas escrituras, anunciou-lhe a Jesus. E, indo pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crere de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais. O eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe chega. Tá bom. Então, olha que história mais linda, né? Esse homem da Etiópia, não sabemos o nome dele, mas era um homem importante lá, trabalhava no palácio com a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, mas ainda não conhecia Jesus. Ele está regressando para o país dele, na sua carruagem. Aqui diz lendo um livro, só que acho que todo mundo sabe que naquela época o livro era um rolo, né? Não era um livro como a gente tem com folhas. Ele estava lendo o livro e Deus, vendo o seu coração, enviou Filipe lá para falar com esse homem. E quando Filipe chega lá, esse homem, quer dizer, Filipe fez uma pergunta a esse homem. Ele disse: o senhor entende o que está lendo? E qual foi a resposta que ele deu? Como posso entender se não há quem me explique? Isso. Então, Filipe subiu lá para sentar com ele e explicar. E ele estava lendo uma passagem lá de Isaías, e daí quem faz a pergunta agora é esse homem. Esse homem perguntou a Filipe: o que Isaías diz aqui? Isaías está falando sobre ele próprio ou ele está falando sobre uma outra pessoa? E aquela profecia estava sobre Isaías mesmo ou sobre outra pessoa? Sobre outra pessoa. Falando sobre quem? Jesus. Sobre Jesus, né? Que Jesus seria morto como uma ovelha, que ele não iria se defender, porque ele foi voluntariamente para nos salvar. Mas aí, então, na minha Bíblia, eu sublinhei, cadê? Os 35. Diz aqui, então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, Leninho, você diz que está estudando Atos em casa. Esse livro Atos, na minha Bíblia, começa aqui. São 28 capítulos curtos. O livro termina, deixa eu ver aqui. O livro termina aqui. Então, essa é a grossura do livro. É um livro grosso ou fino? Fino. Fininho, né? Então, aqui nós temos 30 anos de história em poucas páginas. Quer dizer o quê? É uma história reduzida, uma história resumida. Então, eu creio que quando a Bíblia diz que anunciou-lhe as boas novas de Jesus, ele não falou apenas Jesus.
ele falou muitas coisas. Eu não sei se ele pregou meia hora, eu não sei se ele pregou 2 horas, eu não sei se ele pregou 4 horas. Até a Leninha tenta imaginar. Se você conhece uma pessoa, essa pessoa diz para você que ela não sabe nada sobre Jesus, e ela quer saber tudo sobre Jesus. Quanto tempo você levaria para explicar para essa pessoa sobre Jesus? Eu levaria bastante tempo, porque eu ainda não tenho tanto conhecimento. Sim, mas você, né? Claro, ia passar, né? O que Jesus, os Eu milagres. ia passar o que eu sabia. Tem muita coisa para contar, né? Então, ele falou bastante sobre Jesus. Não sabemos quanto tempo ele falou. Mas eu tenho uma pergunta para vocês agora. Isso tudo que ele falou sobre Jesus, eu quero saber se ele falou sobre o batismo, sim ou não. Ele falou. Como vocês Mas- sabem que ele falou sobre o Porque batismo? o batismo pelo Espírito Santo, né? Não, estou perguntando se quando Felipe pregou sobre Jesus para aquele homem, se Felipe falou sobre batismo. Não Eu deu? acho que Fala, Fátima. quando ele falou com ele nem sabia, o eunuco, né, nem sabia que existia o batismo ainda. E Aham. Filipe falou coisas que vinha de Jesus, explicou para ele, e ele se reconciliou, pelo jeito ele se arrependeu e começou a estudar, a pesquisar mais, né? Não é? Porque Ele não sabia. logo mais, aqui no versículo 36, diz que aquele homem pediu para ser batizado. Como é que ele vai pedir para ser batizado se o outro não falou sobre o batismo para ele? Não é assim? Como é que ele vai pedir uma coisa que ele desconhece? E ele só pode conhecer se o outro explicou. Então, eu entendo o seguinte, que quando nós pregamos sobre Jesus, quando nós explicamos sobre seguir Jesus, o batismo faz parte desse ensinamento. Então, ele pediu para ser batizado. Felipe disse, você pode ser batizado se você crê de todo o seu coração. Ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então, diz que os dois entraram na água, ele foi batizado, daí saíram da água, também mostrando, como nós já vimos, que o batismo é mergulhar, né? Não é só água na cabeça. E depois, a parte que eu também acho muito importante é no finalzinho do 39. Diz que esse homem seguiu o seu caminho, a sua disse, cheio de júbilo. A minha fala cheio de alegria, no final do 39. Sua fala aqui, jubiloso, seguiu o seu caminho, não foi? Foi, Lê na sua Bíblia, 39. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais, o eunuco, que jubiloso seguia seu caminho. Jubiloso, seguia seu caminho. A minha diz, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Seguiu feliz, cantando, sorrindo, dançando. Outra pessoa. Eu brinquei outro dia com o Antônio, não foi, Antônio? Que Antônio saiu assim, com os braços levantados. É verdade. Glória a Deus. Aquilo foi muita alegria naquele dia e muita emoção, né? Isso. Eu e a Nelinha ficamos chorando de alegria naquele dia, né, Leninha? Muito bem, vamos para a próxima passagem. Acho que agora é Atos 16. Atos 16. A outra história. Vamos falar sobre um soldado aqui. Aqui, Atos 16, versículo 22 ao 34. Leninha, pode ler 22 ao 34? Pode.
A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fosse açoitado. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todas se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição e, com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Já pode parar. Muito bem. Então, Paulo e Silas estão na prisão e lá na prisão estão resmungando, se queixando, se sentindo abandonados por Deus, que Deus esqueceu deles, certo? Não. Não? Não. O que estavam fazendo na prisão? Foram açoitados, acorrentados, e lá estavam, está no 25. A minha diz, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Difícil, né? Com tanta dificuldade, eu creio que muita dor, ainda estão louvando, adorando ao Senhor. E diz que de repente vem um terremoto, algo divino mesmo, as portas da cela se abriram e o carcereiro, eu falei que tinha um soldado aqui, mas não um soldado, um carcereiro. O carcereiro, o que ele achou? O que ele pensou? Achou que ele tinha fugido. Achou que ele tinha fugido. Achou que ele tinha fugido até se matar. Ele puxou sua espada e ia se matar, porque naquela época o carcereiro era responsável pelos presos. Se os presos iam embora, ele seria morto. Então ele já ia se matando. E Paulo chegou e disse: não precisa fazer nada. Ninguém fugiu. Estamos todos aqui. E aí então nós temos, lembra, escrevia, cadê aqui? Essa primeira pergunta de hoje, o que faremos? Lá em Atos 2, aqui o carcereiro faz mais ou menos a mesma pergunta, aqui no 30. Diz aqui, levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E diz que eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Então, basta crer, não precisa ser batizado. Certo? Não. Não. Porque diz que naquela mesma noite, Paulo foi e pregou para as pessoas da casa do carcereiro e todos foram batizados de madrugada. Diz no 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. E aí eu fico pensando, né? Mas não seria mais prático, né? Todo mundo dormir, depois almoçar e fazer o batismo na parte da tarde?
Para que ser batizado de madrugada? Por que tanta pressa para ser batizado? Creio Não eu. é pressa. Mas Fala. isso não é pressa, não. A gente sabe como. A gente que já estuda já sabe que o dia do Senhor vem como um ladrão. A gente tem que estar preparado. Então a gente tem que se adiantar, né? Se acelerar no mais rápido possível que puder. Eu acho que é isso. Eu também penso, Fátima, se o batismo é o dia, é o momento que eu recebo o perdão dos meus pecados e o dom do Espírito Santo, eu quero para já. Eu não quero, quero quanto antes. Então, foi o que fizeram. E, mais uma vez, vimos no 34 a palavra alegria, né? Que diz aqui, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, com todos os da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eu já senti várias alegrias na minha vida, né? A alegria de me formar, a alegria de casar, a alegria do nascimento dos filhos, mas eu creio que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu fui batizado em Cristo e saber que todos os meus pecados foram batizados e estava no caminho da salvação em Cristo Jesus. Ainda temos mais uma passagem para ler, antes de encerrar hoje, é Atos capítulo 22. Vamos lá, Atos 22, Fátima, você pode ler. Aqui é o apóstolo Paulo falando sobre a sua conversão. Mas qual o versículo? É do início? Então, vamos ver aqui. Você pode ler do 1 ao 16. É Paulo dando seu testemunho. Ele está falando para um grupo lá na cidade de Jerusalém. 16. Posso ler? 22, do 1 ao 16. Deixa eu chegar mais lá, senão ninguém vai me escutar. Tá bom. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores de Cristo, os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando na prisão. Como podem testemunhar um sumo sacerdote de todo o sinédrio dele, cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidos. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu abriu ao meu redor, caí por terra, ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim, perguntei, que devo fazer, Senhor?
Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixou cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele e todos os homens daquele que viu e ouviu. Agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome dele. Amém. Obrigado. Então, esse Saulo perseguia a igreja, diz aqui que ele mandou prender homens e mulheres que estavam seguindo a Cristo. Ele achou que essas pessoas estavam blasfemando contra Deus. Então, ele pegou uma carta autorizando ele a ir a uma outra cidade chamada Damasco, que lá ele queria pegar mais irmãos, mas caminhando em direção a Damasco, veio uma luz muito forte, ele ficou cego, e veio uma voz que a voz dizia, está ali no... A voz mandava ele ir. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Essa foi a voz de quem? A voz de Jesus. Ele que era um seguidor, mas foi escolhido, né? E ele aceitou. Ele aceitou, até mudou de nome, né? Para poder realmente ser um apóstolo igual ele foi. Exatamente. Esse homem que estava fazendo tudo errado se tornou um grande pregador da palavra de Cristo. Mas eu acho interessante que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele nem sabia que era Jesus. Perseguindo Jesus, que mexendo com a igreja estava mexendo com o próprio Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Mas aí então, de novo vem aquela pergunta: o que devo fazer? Ele perguntou no versículo 10: que devo fazer, Senhor? E o Senhor disse: vá a Damasco e lá alguém vai falar com você o que você deve fazer. Outra coisa que eu vejo que Jesus mesmo não deu a resposta para ele. Como hoje, Jesus quer que nós falemos com as pessoas. O próprio Jesus não aparece para falar para as pessoas o que devem fazer. Cabe a gente sermos os instrumentos do Senhor para passar essa mensagem para as pessoas. Então, Saulo foi lá Ananias foi até ele, e temos aqui, como você disse agora, Fátima, no 14 e o 15, Ananias falando com ele que Deus havia escolhido Saulo para ser um instrumento na mão dele. Ele diz aqui no 15, você será testemunha de Jesus a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E aí, então, Leninha diz no 16, agora levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome de Jesus. Então, no batismo, figurativamente, né, nossos pecados são lavados. É o momento da nossa salvação. Que abraço gostoso que Esther está recebendo. É bom ser vovó. Muito bem. Quem tem algo a acrescentar, um comentário, uma pergunta?
Alguém? Não tem, não. Eu só tenho um recado para dar. Todos sigam o exemplo de Paulo. Isso. Muito bom. Então, você tem a folha aí, Fátima? Pode ler para a gente o resumo e desafio? Aqui é da... Deixa eu ver onde é que eu resumo o desafio. É na segunda folha lá embaixo. Resumo e desafio. Deixa eu ver. Lembre-se das palavras de Jesus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer das águas e do Espírito. Somente quem tem fé em Jesus e obedece a Jesus vai ter a vida eterna. Agora tem ler João. Agora o desafio, né? Uhum. Continue a leitura de Atos dos Apóstolos, 2 capítulos por dia. Faça um resumo por escrito da convenção de Paulo. Em Atos, vou ler os versículos, não. Essa agora. Uhum. Na sua própria vida, o que você precisa fazer para receber a vida eterna que Jesus oferece. Amém. Então, encerramos essa apostila hoje, falando sobre como seguir a Cristo. Na próxima apostila, vamos falar mais sobre o que Jesus pede de todos nós. E eu vou colocar a apostila no grupo, no WhatsApp, para todo mundo poder ler e responder. Se você não... se eu não mandar nos próximos dias, por favor, pode me cobrar, que às vezes eu esqueço. Diogo, quer falar? Oi. Pode falar. Ah, tá me ouvindo agora? Sim. Ah, legal. Não, só para testar aqui que eu tava ver que tá chegando o término. Tá legal. Depois eu vou ver se eu boto meu amigo no grupo para ele ir aprendendo aos poucos. Ótimo. Até nós temos... aqui nós estamos terminando na 9ª aula, são número 9 de 12. Eu tenho uma turma terça-feira, às 9h, e nós estamos na 6ª ou 7ª aula. Dá para pegar algumas aulas antes. E também eu estou gravando essas aulas, estou colocando no YouTube, e lá pode voltar e assistir. Esse é o nome do seu amigo? André Damásio. André, nome do meu filho. Boa noite, André. É um prazer. Boa noite, obrigado, igualmente. Então, Diogo, você pode fazer a nossa oração para encerrar esta reunião de hoje? Com certeza. Oremos. Soberano Deus, amantíssimo Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual, meu Pai, nós damos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por mais essa instrução. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, por falar fortemente aos nossos corações e nos orientar o caminho a qual nós devemos seguir. Obrigado, Senhor Deus, por todos os meus amigos aqui presentes, pelo nosso professor, pela vida de cada um, Pai. Senhor Deus, nós iremos embora dessa aula, mas jamais da Tua presença. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nos fortalece na Tua presença, sê conosco nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Deixa eu perguntar, o Breno está estudando? O Breno estava na aula ontem. Vai, graças a Deus. Eu estava pedindo a Deus que permaneça, ele se firme. Eu sempre estou orando a Deus por isso, por ele, porque ele está lá sozinho, longe de tudo, de todos, né? De toda gente, a gente fica sempre naquela preocupação. Oremos a Deus por isso. Ele está na turma de terça-feira. Eu vou ver se eu entro nessa turma de terça também, porque como eu trabalho por escala, eu quero pegar as 2 aulas direto, eu sou meio fominha. Então tá ótimo. Então me pede, Diogo, depois, eu posso esquecer de colocar você no grupo, que cada aula tem um link diferente. Tá bom. Cada semana
o link para aquela aula daquela semana. Tá? Tá, joia. Peço sim. Tá bom. Bom ter você, bom conhecer você. O nosso Amém. irmão Antônio César está lá em Minas, mas a gente se comunica assim pelo Zoom. Ele está em algumas reuniões com a gente. Eu falo com você Ah, que muito bom. fala com ele que você esteve com a gente hoje. Ele vai ficar feliz. Ah, legal. Poxa, eu tô com a saudade dele. Gostava muito. É. Toda quinta-feira, 9h30 da manhã, eu estava aí presencialmente. Ah, tá. Então eu vou falar com o César, talvez hoje, que às vezes nós temos uma reunião agora, 8 horas, às vezes ele faz parte da reunião. Manda um grande abraço para ele. Diz Tá que a bom. minha esposa não estava hoje, não, que ela está trabalhando, mas ele vai saber, vai lembrar da gente. Tá bom. Não, ele que me falou de vocês. Ele lembra assim. Foi uma bênção. É. Deus abençoe sua vida. Amém, todos nós. Peninha, um forte abraço. Boa noite para todos. Deus abençoe Minha boa a noite. sua casa. Boa noite, minha filha. Tudo bem? Você tem que ligar o microfone. Obrigada pela aula. Ah, Muito boa. Pena que Vasti não assistiu. é. Mas Mas depois eu mando para ela gravada. tá bom. Obrigada. Valeu. Boa noite. Tá conversando. Essa não é mole, não. Muita energia. É bastante. Boa noite. Fico com Deus. Antônio, Fátima. Boa noite a todos. Foi muito boa a aula e até a próxima. Até amanhã. Amanhã eu no estudo. E a próxima aula. A gente se vê quinta-feira, amanhã. Tchau, tchau.